Programa Edson. Vocês estão preparados para doces ou travessuras? Couve-flor ou rapadura? Docinho de... Eu tentei ficar sério, eu não consigo também. Foda-se. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, é importante que você está aqui conosco para mais um Halloween do Red Zone. Bom, desde o começo do mês, que está nos acompanhando, sabe que está uma desgraça atrás da outra. Toda quinta-feira está sendo uma sexta-feira 13. A verdade é essa, as coisas que vêm acontecendo. Então, a gente hoje está a caráter para vocês, né? A gente está aqui para assombrá-los. Quem depois, ou quem perdeu, aquele pessoal que está direto vendo não percebe, mas até a introdução lá no YouTube está diferente. O que está escrito tem um monte de besteira. Porque é Halloween, gente, é Halloween, sabe? É Saci Pererê, mula sem cabeça que vai ter, né? Rabo abanando o cachorro, então faz tudo parte do nosso Halloween do Red Zone. Eu, Alexandre Melini, sejam bem-vindos nessa noite assombrada e do meu lado, esse caçador de fantasmas, Pedro Lamarte. Eu ainda não sei se eu levo luz ou se eu só apago a luz, mas nós vamos tentar mais uma vez levar a luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa. E de vez em quando a gente esquece uns pedaços porque a gente tenta improvisar. Mas é isso aí. É o capeta falando no ouvido, é a assombração. É o esqueleto dançando, esse tipo de coisa. Frase da semana para esse dia diabólico. Prepare-se para um Halloween cheio de travessuras macabras e ameaças invisíveis. Entre bruxas digitais, vírus sorrateiros e vaquinhas de plasma, o lado sombrio da tecnologia parece uma verdadeira festa dos horrores. Mas atenção, manter boas práticas de segurança é o feitiço contra essas ameaças. Pode ligar o caldeirão e botar as coisas para ferver, né? Com certeza, mas então, Ale, assim, é manter as boas práticas. Não tô pedindo magia negra. Tô pedindo só para manter as boas práticas. A gente não tá nem começando a tocar tambor ainda para o pessoal conseguir receber alguma coisa, né, velho? Ou no amor ou no tambor, né? Já ouvi, André. No amor ou no tambor. No batuque. Na Bahia, todo dia é Halloween, né? Acho que... Nas encruzilhadas baianas, todo dia Halloween. Essa aí é uma pesquisa, dá nome de livro isso aí, hein? Na Bahia, toda encruzilhada é o Halloween. Ó, que bacana. Pois é, galera. Vocês acham que as coisas estão tranquilas? Não, não estão. Vou dar atenção mais para os problemas que estão acontecendo, né? Sobre as coisas que estão por vir. Outubro está se fechando com chave de ouro, teve bastante evento legal, bastante coisa aconteceu esse mês. Muita posicionamento de gente que estava envolvida falando que foi legal, bem distribuído, muita gente participando, né? O Pound 2 lá, por exemplo, a gente falou na semana passada que, além de distribuir uma grana, conseguiram pegar o S25, né, da Samsung em um segundo, cara. O nego apertou o botão, ele já sabia o código. Já tinha vazado de lá dentro, porque o cara apertou, dá um enter, assim, pode, dá um enter, já acaba tudo, porque alguma coisa que devia estar certa está errada, né? Verdade é essa. Mas, para não deixar a peteca cair, eu vou até fazer, antes de começar a falar a notícia, eu não sei se vocês já viram, tá? E eu estava discutindo isso com o Pedro Bezerro, outro dia, quem não conhece, que tem as comunidades de IA.
A gente estava falando sobre A Casa de Dinamite. Quem tem Netflix, procure e assista A Casa de Dinamite. Não é uma série, é um filme. Por que eu estou chamando a atenção desse filme? Porque ele tem visões diferentes sobre um problema que está ocorrendo, não vou entrar em detalhes, mas tem tudo a ver com os war rooms da vida que tem espalhado por aí. Por quê? Porque você percebe as pessoas que estão extremamente treinadas, educadas, conscientizadas, capacitadas para tomar decisões, e você também vai ver no filme clara, né, e na cara de todo mundo, pessoas que não têm a mínima condição de estar ocupando aquela posição, que demoram em tomar decisões, deixa a parte emocional entrar na frente, e a coisa é destrambelhada. Como filme, não vou falar que aquelas mil maravilhas, mas como um laboratório de projeto para vocês entenderem situações de war ruim e transladá-los ele para uma situação de cyber, dá para fazer muita coisa como exemplo. Achei legal para caramba. Você já viu, Amate? Assista. Não assisti. Não. Assista para todo mundo isso. Foi assim, de bobeira. Ele falou, cara, você viu? Eu falei, não, deixa eu ver agora. Foi, acho que ontem à noite, ou antes de ontem à noite. E é muito bom mesmo para essa visão. Não pense como um filme, um baita filme. Não, como objeto de laboratório. Dá para tirar muita coisa dali e aprender. E aí vocês pensem no mundo de vocês digitais, da empresa que vocês trabalham, da casa de vocês, do que for. Dá para encaixar, é muito legal. Então fica a dica, uma dica boa de Halloween para vocês poderem ver. Agora vamos para as nossas notícias. Essa arrebentou a boca do balão. Bateu recorde, hein? Vazamento monstro da UI. O que aconteceu? Uma empresa estava fazendo testes normais, né, nos ambientes da Azure, e encontraram um ponto back. Né? O que é esse ponto back? É um arquivinho que simplesmente é o backup de tudo que o pessoal faz dentro do SQL, né, que era da Ernst Young, aquela monstra de contabilidade e auditoria que tem, que todo mundo conhece como EY, Ernst Young. E numa dessa teve um vazamento de 4 terabytes. 4 terabytes. E que estava lá publicamente essas informações na Azure para todo mundo poder acessar. A grande pergunta que existe no momento é quantos acessaram? Né? Quantas pessoas estão com isso na mão? Essa que é a interrogação do charada, né, Amate? Essa que é a grande dúvida. Então, daqui para frente, eu acredito, por mais que achem que não tenha vazado nada, eu acredito que vai ter sopa de letrinha acontecendo, não é verdade? Ale, vamos lá. A notícia, ela chega a ser engraçada, né? Chega. Se não fosse trágica, por causa do seguinte: após tentativas de contato, a Ernst Young respondeu com agilidade e sanou o problema em menos de uma semana. Meu amigo, tem 4 tera exposto, você não sabe o que é, de quem que é, pode estar exposto todos os seus clientes, e daí fizeram com agilidade. Parabéns, entendeu? Uma semana. Cara, eu não sei. É assim, cada vez que eu penso em agilidade, me vem 2 coisas muito contrárias na cabeça. Me vem uma metodologia que para mim não funciona, tá? De que alguém inventou e um monte de outras pessoas, sem saber o que estava fazendo, resolveram seguir. Eu sei que você é estudioso na área, né? Mas essa é a minha opinião pessoal, né? E do outro lado vem alguma coisa que devia ser rápida no final da história. O cara demora uma semana para sanar o problema de um vazamento. E daí não houve impacto no dado de cliente, pessoal ou informações confidenciais. Foi o que o Alexandre falou. E aí? Quantas pessoas tiveram acesso e realmente o que tinha lá dentro? Porque muitos podem dizer. Eles podem dizer o que eles quiserem. Só que daí, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco que eu digo sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, começa a aparecer isso na rua. E daí, né? É claro para todo mundo.
existe uma complexidade de se tratar com a nuvem que a maioria das empresas não está preparada. Do mesmo jeito que a inteligência artificial. Todo mundo tinha que fazer parte, né? Eu tenho, né? E os seus dados estão na nuvem, né? E os seus também, né? É para puxar papo. Agora, inteligência artificial é o nome do momento. Só que o pessoal não aprendeu a trabalhar nem no chão ainda. Continua fazendo besteira no chão, ainda mais na nuvem. Então, não esperava nada muito, sei lá. Eu esperava, né? Eu tenho esperança de que esses nomes gigantes façam as coisas certas, mas sei lá, não sei nem como é que eu me decepciono, mas... Faz uns 4, 5 anos que a gente vem falando que tudo que vai para a nuvem tem responsabilidade compartilhada. E o monitoramento contínuo é imprescindível. Só que pensa no figurão lá sentado atrás daquela mesa bonita, grande, tomando decisão, e ele fala assim, comprou monitoramento? Aí o cara lá que ficou assim, pô, o cara me trucou agora. A gente tem os Zabbix. Não estou falando mal dos Zabbix. É que não é isso que a gente está comentando aqui. Monitoramento de rede leva muito mais coisas em conta. A própria Azure tem um monte de ferramenta que você tem que estar apto. E um detalhe que as pessoas não pensam. No contrato, você compra 7 de ferramentas e outras plataformas de monitoramento. Não é verdade? Na hora que eu vou fazer a contratação do produto da web, seja na GCP, seja na AWS, seja na IBM, seja na Azure, na Microsoft, seja quem quer que esteja vendendo produto, né? Existem opções de compra, como você vai pegar uma garagem para o seu carro, né? Você chega no Japão, você vai comprar uma garagem, existem prédios que têm automatizado elevadores, existem garagens que você coloca o carro no buraco e tem que subir 30 lances de escada para sair, existe de tudo aquilo que você quer. Tem até aqueles que você para e não tem gente tomando conta. Você está simplesmente alocando um local para parar o seu veículo. Não quer dizer que ele esteja seguro. Não é mesmo, Amate? Esse que é o ponto. Não é porque você deu a chave. Outra coisa que acontece muito, eu já vi acontecer isso em restaurantes grandes em São Paulo, que não vem ao caso falar quais, da pessoa parar na porta, tá lá o valet, o cara entrega a chave e balbar o carro, né? Porque é o valet. O valet pegou e falou, meu amigo, nós não fornecemos serviço de valet em nosso restaurante. O cara botou a caixinha de papelão escrito valet, pegou a chave do carro, passou o ticket pro cara, o cara entrou no restaurante, o nego lauca o carro, cara. Acabou, já era. Então, assim, as pessoas têm que ver um pouquinho mais espertas, não é mesmo, cara? Um pouquinho mais espertas. Né? Pois é. Esse caso da Ernst Young, eu acredito que vai ter muita repercussão. A própria Azure deve estar coçando as caspas, procurando para ver se foi nenhuma gafe do lado dela, analisando contratos, né? As pessoas que cuidam dos contratos devem estar trabalhando para caramba, e vai saber o que vai virar isso. É só esperar. Mas aqueles viajantes prazerosos e turistas, tomem muito, muito cuidado. Muito cuidado. Bom, é isso. É esperar para ver o que vai acontecer. A verdade é essa. Bom, Canadá agora... Mas é demais, né, cara? É uma atrás da outra. Hacktivistas conseguiram vazamento dentro da parte de controle de água e energia, né? Facilities é todas aquelas empresas que trabalham com distribuição, com suporte, manutenção, isso daí. Pois é, o Centro Canadense de Segurança Cibernética alertou que hacktivistas invadiram sistemas da infraestrutura crítica, que nós falamos há semanas que esse problema acontece. O que aconteceu? Cara, nossa, o Henrique está maldoso. É só ler as mensagens, né? É só ler as mensagens. Começou...
Começou o bullying, né? Não tem jeito. Ah, sempre tem, sempre tem, sempre tem. Então, e aí vem aquela famosa história. Cara, o Canadá já passou por várias situações que a gente está falando aqui faz meses que estão colocando em risco muito controle que eles têm internamente. Né? Tiraram várias empresas grandes de dentro do seu território, criaram um monte de leis malucas de controle, achando que vão resolver tudo simplesmente com papel e caneta. Infraestrutura crítica precisa de mais coisa, precisa de conhecimento, precisa de capacidade, profissional capacitado e estrutura renovável, né? Não é renovável para coisa de você chegar e simplesmente vai trocar um bambu por um concreto. Não é isso, meu amigo. É coisa renovada. Não adianta você usar placa de 486, como a gente falou nos últimos programas, para fazer um controle que cuida de cidades e mais cidades. Mais do que esperado esse problema no Canadá, não é mesmo, Mate? Mais do que esperado. Alexandre, vamos lá. E assim, cada notícia que eu leio, ela me assusta, né? Cada vez mais. Halloween, Halloween, assustador, mas de uma forma diferente, né? É assim, tá deixando claro que hacktivistas invadiram o sistema de infraestrutura crítica do país. Se os caras que fazem por diversão e ideologia política conseguiram ter acesso, você vai falar que criminoso focado, tá? Já não tá lá dentro faz tempo, fazendo a dança da caveirinha? Pô, concorda? Não é possível, cara. Né? Daí, assim, eu vejo que o resto da notícia é tentando minimizar o impacto. Autoridades canadenses destacam que o objetivo principal desse ataque é gerar medo e desconfiança da população. Do hacktivista, sim. Do criminoso, do espião, né? E do cara que vai, sei lá, fazer a mistura errada para lavar a água. Então, assim, é um desproporcional gigante de como as coisas são tratadas, né? A gente sempre olha para o nosso quintal, né? A gente fica muito triste, mas a hora que a gente olha em volta no mundo, cara, primeiro mundo, Canadá, né? Não, foi só para gerar medo, não, ninguém fez nada. Sério mesmo, gente? Tá faltando, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Cada um imagina o que é, mas que tá faltando, tá. Com certeza. Tá zoado o negócio, cara. Tá zoado e o Canadá tá dando umas brechas fortes faz tempo, né? E quando a gente lê a parte completa, né? Você fala assim, não houve danos catastróficos, né? Mas o alerta mostra que temos que ter controles como VPNs, multifator, não sei o quê. Cara, tá de brincadeira. Sério mesmo, que na hora de comentar as coisas, os caras vão pro lado desse negócio de infraestrutura crítica. Então, sabe, parece que volta pro jardim da infância, cara. Né? Aquilo que você fala pro filho, vai escovar o dente antes de dormir, ou amarra o sapato. Né? Guarda o chinelo quando você sai da sala e bota um tênis. Sabe aquelas coisas assim, muito baixo nível, cara. É assustador o que fazem, cara. É assustador. E aí vamos para outra mais assustadora. Essa aqui aconteceu na quinta passada, durante o horário do nosso programa. Né? Por que eu digo que durante o horário do nosso programa? Esse final de semana passado teve o Grande Prêmio do México. Então, a Fórmula 1 estava no México. E tudo, o que acontece, né? México, em relação ao Brasil, acho que com horário de verão estava 4 horas ou 5, não sei ao certo, acho que 4 horas de diferença. E então, quando a gente estava fazendo o programa, era tarde que as pessoas ficaram sabendo. O que ocorreu? Hackers invadiram sistemas de qualificação da FIA. Mas aí você vê que foi alguma coisa que, assim, muita sorte de quem estava fazendo. Por que eu falo muita sorte de quem estava fazendo? Não era um hacker maldoso, não era um cara tosco, ou coisas ainda vão aparecer. Por quê? Porque o sistema de qualificação da FIA
não cuida só de Fórmula 1, gente. Vocês têm noção de quantas entidades a FIA rege? Quantas coisas eles têm de controle? Então, tá lá. A qualificação de pilotos da FIA em relação à Fórmula 1 é só nada, velho. Nada. São milhares de centenas, não vou falar milhares, são dezenas de centenas de milhares. Lá, é gente para caramba cadastrado no mundo inteiro, em inúmeras categorias, em inúmeras idades, né? E todos usam o mesmo sistema de qualificação. Então, aí os caras falaram assim, não, porque pegaram dados rapidinho do Verstappen, aí depois eu acho que o Alexander Albon também tinha falado, avisaram, a FIA foi lá, fechou a torneira. Tá, beleza, resolvendo esse problema. Eu não sei ao certo, porque é muito mais que isso. Se você chegou aos cadastros dos pilotos, você tem cadastro de muita coisa, mas muita coisa espalhada com o mundo. Não só em termos de pontuações para ele chegar a ser o que ele quer ser, como todo o histórico dele de carreira com inúmeros outros contratos, cópias de contratos, que envolvem contratos de patrocinadores, pessoais e das equipes por onde passaram. Então, eu achei que jogaram ou muito pano quente aqui, muito pano quente, muito dinheiro para baixar a coisa, e a gente sabe que a Liberty, que é americana, é extremamente capaz para fazer alguma coisa desse tipo. Tipo, fecha a boca todo mundo, eles têm bala na agulha para fazer um negócio desse. Mas a minha preocupação é que não fique só isso. Então eu falei, se os caras entraram mesmo, eles têm muito mais do que imagina. Se foi só um cara que deu sorte, por acaso perceberam e cortaram, muito que bem. Mas ainda ficaria uns 50 pés atrás desse fato, porque esse sistema é distribuído para o mundo inteiro, todas as qualificadoras de cada país, e dentro do país, comarcas, estados, coisas, dependem desse sistema e tem suas sublocações. Então, tem muita coisa mal contada aqui. Estranho isso também, né, Watt? Trataram muita leveza isso daí. É porque assim, cara, o nego tem acesso a um sistema, daí vai lá, tive acesso a toda a informação. Pega o telefone de 2 caras só e vamos embora, né? Se fosse um teste controlado, pago, eu até vejo todo sentido nisso daí acontecer, tá? Você precisa provar que você esteve lá e você vai embora. Agora, aparentemente, o lance foi criminoso. Se foi criminoso, cara, o nego é assim... eu fico pensando que num sistema desse tipo, existe a possibilidade de ter todos os dados do carro ou ter estratégia das equipes, né? E várias outras coisas. Estratégia eu não digo, mas tem os arquivos de cada carro que são passados por investigação, sim, que é totalmente sigilo. É estranho, né? No final da história, eu acho que todas essas notícias que a gente tem reportado aqui nos últimos tempos, elas tentam dar uma maciada. Né? E daí, assim, você, eu não, né? Você que é o cavaleiro do apocalipse, né? Não eu, né? Mas... Eu dei risada, cara. Quando me contaram, inclusive, tinha conhecidos meus que estavam no como é que é lá? No Hermano Rodrigues, que é o circuito lá. Eles falaram que estava muito louco, que eles passavam crachá e tem hora que abria a porteira, tem hora que não abria, né? Aí tinha coisa que tem hora que o cara falava que não batia credencial, outra hora batia, tinha gente que tinha os números internos funcionavam, outra hora não. Então, para mim, tem muito mais coisa escondida nessa moita aí. Vamos ver o que vai acontecer. Porque ninguém vai entrar e só pegar o dado. Aí eu quero ver Verstappen e o Lando Norris. Para, né, velho? Para. Não, cara, é muito mais rápido você copiar tudo, entendeu? Do que você ficar fazendo busca. Busca de 1, 2 nomes. Não, e se você falar para mim, você vai ganhar milão agora. Soletra o nome desse cara. Eu já perdi. Por isso que você usa AUX 1, AUX 2 e fala copy tu e acabou. Funcionar. É isso aí. Essa sacada. Bom,
Não para por aí, as coisas vão se estendendo e a gente já tinha dado a pingada na bola semana passada e agora bateram de primeira. Né? E está tendo uma super onda de hackers explorando em massa, plugins que já estão vencidos do WordPress. Por quê? A gente falou de um problema que ocorreu na semana passada, a WordPress correu atrás de resolver os problemas, só que aí isso levantou a bandeira. Já perceberam que todos os plugins, quando não são atualizados, viram porta aberta para a molecada, sem matar burro, sem nada? Eba! Vamos procurar plugin vencido, então. Cara, tá um furdunço. Tá parecendo quando a gente descobriu que existia a Ivanti, né? Que foi a primeira vez que apareceu, tá todo mundo descabelado, correndo atrás das coisas para lá e para cá. A coisa tá feia pro lado da WordPress. Só para você ter uma ideia, né? Só de 8 e 9 de outubro, que são 2 dias, foram bloqueados 8,7 milhões de tentativas, né, de explorar, e os sistemas de segurança bloquearam isso. Né? E aí perceberam o tamanho do buraco que se meteram. Isso aqui vai longe, né, Márcio? Ai, cara, a gente já falou várias vezes, eu volto a repetir, o WordPress ele é muito bom porque ele é muito fácil, mas essa facilidade ela tem um preço, ela cobra o preço da administração. E se não for administrado direito, um abraço. Né? As vulnerabilidades que foram exploradas aqui são vulnerabilidades de 2024. Então não é um lance tão absurdo assim, né? De antigo. E nós temos certeza que tem coisa muito mais antiga e tão perigoso quanto sobrando por aí. Né? Por mais que as versões atualizadas já tenham sido corrigidas em 2024 mesmo, né? Tem a galera que continua usando e daí não tem jeito. É a brecha que o criminoso queria. O Henrique colocou um ponto aqui que eu concordo com ele e, ao mesmo tempo, eu vou dar outros exemplos que a gente vê que não é fácil fazer isso, né, Henrique? Se a gente parar para pensar, o Google Play também tem isso. E vira e mexe 4 milhões, 2 milhões, 3 milhões, não sei quantos mil. Os caras têm que cortar de tempo em tempo. Acabaram de cortar 5 milhões de conta. 5 milhões de conta é conta para Dedéu, velho. É conta para Dedéu. Então, assim, tudo bem. A curadoria, a gente sabe que é necessária. Mas vocês percebem que o volume, quando você põe um negócio para o mundo inteiro utilizar, e no nível que está um WordPress, que está uma loja da Apple, né? Ou o Google Play, ou qualquer outro lugar que já tem um histórico, o GitHub, cara, a gente fala dos problemas que acontecem no GitHub, tem que ter gente por perto de cada um. Não é só a empresa que oferta o produto. Quem está utilizando tem que ter um cara capacitado de verdade do lado desse cara que está usando para tratar e monitorar e trabalhar em cima disso o tempo todo. Senão não dá conta, cara. É muita coisa. Não é verdade, cara? É muita coisa. Eu não sei dizer quantos plugins hoje existem da WordPress. Não tenho ideia. Então, vamos lá. Nós temos diversos cenários aqui. Nós temos um cenário que é o seguinte. É feito um controle de código para o plugin entrar. Vamos supor, tá? Então, a gente está separando o que alguém está fazendo malicioso e colocando, tá? E falhas de programação. Tá bom. Andou e esses plugins foram homologados e saíram. O que acontece é que talvez aonde não tenha sido vista uma vulnerabilidade hoje, alguém consiga ver uma vulnerabilidade amanhã. E daí, aquele plugin, ele pode, né? Você está usando, está felizão, o cara lançou o release novo e você continua felizão usando o antigo, porque a hora que você entra na plataforma de administração, né, você não clica nos botões que está ali dizendo que tem uma versão nova. Talvez você não tenha nem poder para fazer isso daí. Então, a gente tem várias etapas aí,
mas ela está sempre na mão do administrador, que é que clicar lá e falar atualiza. É claro, o plugin ele pode ser abandonado, né? O cara ele fez o plugin na época que ele estava trabalhando com isso. A gente já teve situação assim no Moodle, né? E o cara pegou e falou, amigão, não trabalho mais com isso, entendeu? Mudei de país, sei Morreu lá. o plugin, morreu o plugin, exatamente. Meu plugin morreu, tá? Pô, era tão legal, obrigado por você ter me elogiado, mas o plugin morreu, tá? E aí, se ele está lá ativo, ele pode ser uma porta para o criminoso entrar no sistema. Exatamente, tá funcionando. Então, algumas plataformas, inclusive, elas acabam. A gente já viu acontecer principalmente com o Moodle, né? O plugin não funciona, quebra, dá erro e tudo mais, né? Eu não sei se é proposital, exatamente para você não usar um lance que pode estar zoado e furado. O negócio é muito mais complexo, né? Eu acho que tem que ter o nome bonito é Quality Gate, né? Um portão de qualidade ali para ficar avaliando se aquilo é bom ou não, se segue ou não, né? Né? Mas é difícil principalmente controlar os antigos, né? Tudo bem, ó. O Henrique colocou uma outra situação de que os plugins são vendidos por fora da plataforma. Sim, você está correto, né? Mas, cara, eu acho que se o cara está vendendo, o cara ele vai fazer igual a Microsoft, que vai ter o tempo dele de suporte ou qualquer coisa assim, né? Mas faz de conta que você comprou a versão 1 e ela está funcionando. Você vai pagar a versão 2 se a 1 te atende. Daí a 1 tá cheia de buraco, tá? Você vai comprar a 2, né? O cara ele pode te mandar e-mail, pode te pôr medo. Você fala, o cara tá tentando me aterrorizar para vender. E o cara vai e não compra. Então, eu vejo que na grande maioria das vezes, o problema não tá em quem fez o plugin, não tá na WordPress, tá exatamente em quem administra. Com certeza, cara. E não dá para culpar a ideia maravilhosa que criaram do WordPress, né? Mas tem que ter o resto. Bom, eu vou falar para você o seguinte, duas coisas assim. Cara, primeiro, do Dalton, né? Eu vou ficar dando risada. Direto do Rio de Janeiro é óbvio, né, cara? É uma vergonha, que é mais assombração do que essa que ocorreu no Rio de Janeiro agora, né? Então é verdadeira assombração. E o nosso querido Henrique falando que é da surra da LDU, pô, já teve uma semana passada. Se tiver outra hoje, cara, é caixão e vela preta, velho. Não tem o que falar. Você já tomou piaba de 3-0 com os negros batendo cabeça para todo lado. Se hoje tomar outra piaba, cara, esquece, cara. É caixão e vela preta, é só acende. É só dar um pouquinho de alegria pro resto dos brasileiros, né? Pô, o Palmeiras ganha tudo, não dá certo, né? Tá sempre lá enchendo o saco de todo mundo. A inveja é verde, né? Que nem o vômito do exorcista. Fazer o quê? Sopa de ervilha que falavam, lembra? Sopa de ervilha. E essa aqui, então? Vazamento de 183 milhões de contas, cara. E aí tem um monte de brasileiro que tá nesse mequetrepe aí. A grande sacada aqui desse vazamento, né, é como tudo foi feito. Tá tendo, a gente já falou aqui, qual que é o nome da coisa mesmo? A IBM Pounded, né? Tá tendo a Pounded lá na Europa. E aí tem a IBM Pounded, que é aquele site que coloca as coisas que o nego já foi impactado, que tá vazando, que tá não sei o quê. Não confundam as coisas. O que rolou aqui é que conseguiram fazer com estudos, com análises, revalidações, eles expandiram buscas e que aí tu não fala que teve há pouco tempo atrás que a gente falou, né, da Rocket lá, que tinha saído um negócio gigantesco, que a gente foi olhar e no fim não tinha quase nada. Tinha um monte de coisa, Rock U, né? Isso, Rock U, agora eu lembrei. Que tinha um monte de coisa que não servia para nada. Pois é, aqui os caras fizeram uma super de uma análise, né? Não é um vazamento tradicional. Os caras fizeram um conjunto de ações que foi capturando em tempo real por um monte de malwares espalhado para tudo quanto é lado, né? Malware do tipo InfoStealer,
que ele ia monitorando máquinas vítimas de tudo quanto é lado, enquanto as pessoas começavam a colocar as credenciais. Esses infestilhos juntaram um compilado gigantesco de informações e começaram a colocar para o mundo ver. Né? Agora, o legal disso é como fizeram a parada. Os caras pegaram umas contas premium do Telegram, né? E puseram para começar a monitoramento para cá, para lá, e agiram em cima disso. A grande sacada que fica aqui, manda mensagem para todo mundo, é quando você acha que ninguém está fazendo nada e que ninguém está olhando, você tem que começar a olhar embaixo da porta, embaixo do tapete, ver se todas as suas defesas estão atualizadas, funcionando. Porque, cara, eu jamais ia pensar que os caras iam fazer uma situação onde processasse 80 bilhões de credenciais com 30 bilhões de mensagens indexadas. Cara, a tecnologia está evoluindo tão rápido, celular, computador, que começou, a gente falava do computador quântico, isso aqui nem é computação quântica, é só umas contas premium com inteligência dos caras que desenvolveram como buscar essa informação e como fazer o sniffer para cá e para lá, os infestilers, os bots e tudo mais. Eu achei genial, mas que dá medo, dá, Mate. Só que dá medo. Ale, assim, não existe muita novidade, entendeu? Eu acho que o que existe é cada vez que o pessoal põe um número desse, independente de como é que, né? Ou aonde né? Quem foi que divulgou, tem sempre o barata voa. Então, todo mundo começa a apontar dedo para todo lado, a correr para todo lado. Isso aqui é um monte de base de dados requentada que o pessoal está somente aumentando. A gente já comentou outras vezes, tá? Não existe mais o hacker de porão. Os caras são altamente tecnológicos, alto poder computacional, e os caras simplesmente pegaram e falaram, vamos juntar tudo isso daqui, vamos ordenar tudo isso daqui. Pronto, esse é um pedaço. O outro pedaço é, grande parte dos infostealers, não sei se eu posso dizer grande parte, mas existem canais no Telegram, canais no Discord, que o pessoal começa a colocar senha, né, mostrando que eles têm poder, que o infostealer deles está espalhado para um monte de gente, né, e que eles conseguem pegar esse tipo de informação e continuar indexando. E daí, se você quiser, eles põem lá no canal deles, se você quiser, você compra o pacote que o cara tem para te vender. O cara tem para te vender o pacote diário, o pacote semanal, o pacote mensal, com todas as coisas que eles pegaram. E aí, né, de abril mais ou menos para cá, os caras fizeram esse outro recompilado aqui, que dá, sei lá, tá dizendo que 8% das informações são inéditas, né? Nós estamos falando de gente que eu não quero pagar o Windows, vou baixar o crack. Tarará, parabéns, entendeu? Desativou seu antivírus e você ganhou o negócio que está capturando a sua senha e está mandando para algum lugar, né? Para alguém colocar na coleção. Pode ser que você troque a senha todo dia, tá? Beleza, sorte a sua. A realidade do mundo a gente sabe que não é bem essa, né? Mas é assim que acontece. Então, cada vez que aparece uma notícia desse tipo, a primeira coisa, eu acho que é respirar, contar até 3 e ver o que realmente está acontecendo. Porque na grande maioria das vezes é alguém requentando informação, né? E os desavisados, os falsos profetas, né? E os idiota boca mole vão pegar e vão contar uma história gigante que não tem absolutamente nada a ver para colocar terror nas pessoas. Porque o número é muito grande, cara, muito grande. Então, tem um monte de nego que fica com esse ego mostrando que, olha, eu consegui, olha o que eu consegui roubar. Aí eles pegam todas essas informações, compilaram, gerou um monstro, porque hoje existe
poder computacional para fazer isso mais rápido, de uma forma mais dinâmica, e aí vem o susto, né? Aí vem o susto. Né? Isso aqui é outra coisa aqui, ó. Então, essa daí não, mas a gente vai falar disso agora. A gente até vai falar disso agora, que talvez até é por isso que tenha essa conversa, né, que está rolando. Para vocês terem uma ideia, parecido com o que o Henrique acabou de colocar, a Google já está se defendendo e colocando seu posicionamento, né, sobre várias como é que eu falo? Delações, fofocas, notícias, uma pancada de informação dizendo que o Gmail teve um vazamento gigantesco. Bom, aí vai lá, estão falando que vazaram 183 milhões de contas do Gmail. Pô, a gente acabou de falar de 183 milhões e agora as contas de e-mail 183. Então você começa a ver que as notícias, né, de fontes diferentes começam a se entrelaçar. Né? A gente já tem informação do problema que teve com a Salesforce recentemente, que afetou não só Google, mas uma pancada de gente pelo mundo todo. Então, assim, endossando aquilo que a gente falou em alguns programas passados, isso não para do dia para a noite. Né? Infelizmente, para ter notícia, tem muita gente que vai ficar requentando as coisas e cruzando dados e jogando situações no mercado que às vezes é só barulho, pode até ter um pouco de veracidade uma coisa ou outra, mas assim, a grande quantidade é barulho. Mesma coisa do lado da Ernest Young, que a gente falou que foi a primeira notícia. Imagina, eu pago uma grana para a Ernest Young. E aí eu chego para eles e falo assim, vazou dado meu? É óbvio que eles vão falar, não vazou. Só que passa 3 meses, você tem um cara batendo na sua porta. E aí? Vai ter como você chegar e dar um espreme na Ernest Young? Vocês percebem como as coisas ficam dúbias? Né? E agora a Google está aqui tentando se defender, dizendo que sim, existem problemas, esses ataques são perigosos, vazamentos têm que ficar alerta, blá, 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 passação de pano geral, mas vazou ou não vazou, ninguém consegue ter certeza. Eu acho que, assim, se fosse... Não ia vazar só isso se o cara tivesse tido acesso ao Google. Ia vazar muito mais. E daí, qual é o negócio? Apareceu alguém, na minha cabeça, algum idiota, que chegou e falou, nossa, vazou do Google isso aqui. Né? O cara está infectado, o cara está invadido, mas ele nem sabe que ele está invadido. Porém, é sempre mais fácil apontar o dedo para o outro. Ah, vou fazer o Google se pronunciar a respeito. Tá? Cara, a gente tem visto, dia após dia, o Google assumir que tem problema, pagar bug bounty para a galera. Né? Estamos vendo que existe um programa de segurança sério lá dentro do Google. E daí, o Google teve que pegar e falar, amigão, vamos lá, não teve esse tipo de vulnerabilidade? Cara, é assim, pensa bem, se o cara consegue uma vulnerabilidade e tem acesso a todas as contas do Google, quanto que ele ganha de bug bounty? Você acha que o cara ele vai pegar e vai falar, consegui vazar um monte de informação, porque eu sou bacana, né? Cara, passou dessa época, galera quer grana, ninguém quer ser bacana, o cara quer grana, deposita na minha conta, fala que foi a caveirinha dançante, tá? E tá acabado, não quero aparecer em lugar nenhum, né? Mas, de qualquer maneira, qual é o esquema? Se você está infectado pelo InfoStealer, capturaram a sua senha, tá? Provavelmente a sua senha do Google, sua senha do Yahoo, da Microsoft, ou de quem quer que seja, né? E daí, a solução que o Google dá tá bom, cara, implementa segundo fator, não tem outra coisa. Simples, exato, simples, atualiza o que tem que atualizar, muda a senha da galera e põe segundo fator, acabou. Acabou. Aí, o Henrique soltou mais uma aqui, igual no passado, dizem que vazaram as senhas do Trello, só que quem errou foi quem deixou público, né? Que era muito comum. A culpa é do Trello? Não. Né? A culpa é do GitHub, quando o cara deixa, né? A culpa é da nuvem. GitHub é um exemplo claro disso. Exatamente. Não, cara, a plataforma tá ali.
Se você não sabe usar, o problema não é meu e nem deles. Bom, agora essa aqui de deixar o povo assustado, né? A CISA, nosso querido órgão americano, está alertando as pessoas, né? Principalmente as agências federais americanas, que tenham que corrigir imediatamente, né, vulnerabilidades críticas do VMware. Ah, VMware que não consegue ficar longe da gente. É uma paixão tão grande que vocês poderiam nos ligar e botar o símbolo aqui da VMware para a gente poder falar bem de vocês ou omitir essas notícias, né? Falar assim, vamos omitir as notícias, porque eles nos pagam muito bem. Aí a gente chama aqui Xing Wong, a gente muda o nome e continua dando as notícias. Cara, vamos lá. VMware Area Operations VMware Tools, rastreada com a CVE 2025-41244, não tem jeito, está sendo explorada desde outubro de 2024 pela China. Ou seja, faz um ano que os caras montaram apartamento, sala, cozinha, piscina, churrasqueira, e estão se divertindo com um monte de agências federais americanas por causa dessa vulnerabilidade. Cara, é um ano morando dentro desses equipamentos. O grupo é determinado, chamado, né, como UNC 5174. Agora os caras já estão botando número com letra, virou profissão na China mesmo, pelo jeito, viu, cara? Virou profissão na China. E agora, cara? E agora? Ai, a CISA vai lá e fala, atualiza. Os caras têm mais, sei lá, bala na agulha do que os caras de outros lugares que a gente vê pelo mundo. Mas um ano é muita coisa, Mate. Não, um ano continua sendo muita coisa. Agora, você percebeu que depois da venda da VMware começou a aparecer muito mais vulnerabilidade? Daí mais. agora temos duas partes aqui, né? Ou começou a ser mais focado, né? Ataques contra o VMware, ou alguém começou a revisar o código com mais frequência e achar mais problema. Mas o negócio é estranho. É estranho de qualquer maneira, cara. É muito estranho. Muito estranho. Mais estranho ainda é essa vulnerabilidade. O cara falou, está sendo explorada desde outubro de 2024. Porém, a CVE é de 2025. Então, nós estamos falando de pelo menos 2 ou 3 meses aí, faz de conta que essa CVE é de janeiro, né, de exploração descontrolada e invisível, ao estilo Zero Day. Mas, vamos lá, o CISA está alertando, vamos ver o que o pessoal vai fazer, se vão dançar a dança da caveirinha, né, ou se vão pegar e vão atualizar as coisas. Vou dar uma notícia boa, vai. Vou dar uma notícia boa. A gente já viu observando isso e a gente trouxe aqui, acho que foi em abril ou começo de junho, não lembro, abril, maio ou junho, ali, esse trimestre aí, mais ou menos. A gente trouxe uma informação para vocês, que foi da Forescout, né, que eu apresentei para vocês, que os números estavam mudando em relação a ransomware. Fizeram uma nova análise, eles fazem cada 3 meses, isso sempre para estar muito bem atualizado, que é importante esse tipo de comportamento desses hackers que são atacantes, gangues, gente que faz extorsão. Então, de tempo em tempo, a gente tem acesso a isso, a gente fica de olho. E aí, o que acontece? Os lucros relacionados a ransomware estão caindo cada vez mais, né? Porque as vítimas não estão mais pagando como pagavam. Ah, paga? Paga. Com certeza tem gente por aí que ainda paga, né? Quem está querendo resolver as coisas rapidamente, tem um seguro, ele tem uma coisa mais elaborada, eu acredito que até paga. A gente já viu muito exemplo disso. Mas tem outro lado da moeda que estão esquecendo. Tem muita tecnologia de backup que evoluiu demais. Tem muito uso de a gente falou mal de pessoas que não sabem usar cloud, não é que a gente falou mal, a gente colocou
pessoas que não sabem usar cloud e geram problemas, existem pessoas que sabem o que fazem, né? Então, assim, o cara fala assim, estou com ransomware, ele tem um ambiente protegido, separado, 2, 3 comandos que o cara faz, ele consegue já startar, não vou falar que é de imediato, a volta, virou a chavinha, já volta a funcionar. Não, existem certos cuidados, mas também não tem aquela demora que tinha antigamente. As pessoas estão também com mais seguros. Seguradoras, quando percebem que as coisas estão perdendo o chão, eu te garanto que eles vão dar um jeito de melhorar a segurança dos seus funcionários, dos seus clientes, porque eles também não vão ficar botando a mão no bolso para ficar pagando o problema dos outros. Eles vão subir a reguinha, exigir que tenham mais controles, mais seguranças, mais equipamentos, e isso está mudando. O menor número de vítimas concordando em pagar foi de agora, com apenas 23%. Então, de 100%, apenas 23% estão pagando. Está caindo 2, 5, 3, 2, 5, 3, a cada trimestre esse número. Isso é muito bom, isso é muito bom. Né? Agora você acha que o povo está aprendendo mesmo? Ou é a tecnologia que melhorou a mate? Eu acho que é um conjunto, Alexandre. Assim, falou-se muito. Eu acho que o ransomware é o fantasma que bateu na porta do vizinho de muita gente. E daí, o bater na porta do vizinho, você não quer que bata na sua porta. Então, as empresas começaram a se mobilizar, atualizar, fazer parte da lição de casa. Nós sabemos que está longe do ideal, do que a gente gostaria, mas eu acho que sim, teve uma melhoria por parte das empresas. Daí, tem a outra, né, o outro lado, que é isso daqui. Tem a consciência de, cara, poxa vida, vou pagar? Será mesmo? Né? Só que, se o criminoso conseguiu pegar os seus dados, ele vai usar a ideia da dupla extorsão, né? Que a primeira ele faz com você. Daí, você não quer pagar? Tá bom. Eu vou pegar e vou comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados e ativar a LGPD. Eu vou comunicar os seus clientes. Eu vou comunicar os seus fornecedores, né? E daí, os criminosos fazem dupla, tripla, quádrupla e quantos tipos de extorsão eles quiserem. Então, a gente não sabe aqui, desses que pagaram, que tipo de dados foram vazados e que tipo de extorsão os caras sofreram. Pode ser que o cara tenha pagado exatamente só para alguém ficar quieto. Não, não vem com esse papo, não. Não vem com esse papo de meu link tá passando pela VMware, né? Não vem com esse daí, não. Já está tudo resolvido, o seu Good Cat dos infernos. A gente já descobriu até o que era aqui, que os negros inventaram, estava nos stab by back, né? Os caras faqueando pelas costas, vai estar tudo resolvido. Não vem com esse papo, não. Bom, é para ficar esperto, né, cara? Isso aqui é bem para que ele fique esperto, porque não tem para todo mundo. Essa é a nossa frase que a gente repete todo o programa. Atualize, e por que você tem que atualizar? Porque tem para todo mundo. Né? Agora, vamos lá. Uma coisa que chama muita atenção aqui é essa situação de pessoas, assim, parecido com o que a gente estava falando, situação de pessoas que simplesmente saem do emprego mal, porcamente desconectados dos seus trabalhos, descontinuados das funções que tinham, mandado embora, levado o pé na bunda, não interessa. A maneira como as coisas vêm sendo tratadas pelos diferentes recursos humanos espalhados pelo mundo inteiro está gerando situações de vingança, onde as pessoas que são desligadas, não basta o ranço, vai ver que é por isso. Maldade, isso aqui é eu que estou brincando. Imagina, é por isso que está diminuindo o número do ranço, né? Porque o inimigo virou um inimigo interno, né? A KnowBe4 já fala isso há muitos anos. O cara é maltratado, o cara é esculhambado, ele fica anos trabalhando na empresa, não recebe um aumento, um reconhecimento, ele sai de lá
começa a deletar dados da empresa, deixar vírus dentro da empresa, utilizar de engenharia social para criar problemas para a empresa, some com backups da empresa. Então, essa prática está crescendo, está baixando a parte de ransomware e está crescendo esse tipo de atitude. Só que vocês têm que pensar outro lado também. A quantidade de ações, de processos contra essas pessoas, inclusive de cunho policial, penal, do cara ser preso, pagar multa de aba 4, também está crescendo. Isso aqui é para assustar aqueles que acham que pode botar o backup embaixo do braço e correr para casa, né, Amado? Não é assim, né? Olha, você pegar o backup e pôr embaixo do braço e correr para casa... É light. É light. O pior é você apagar, né? É assim, tem muita coisa ruim nessa notícia, tá? A primeira coisa é, quem está fazendo esse tipo de coisa está colocando nas redes sociais, fui demitido, mas apaguei tudo. O cara se vangloria do que ele fez, tá? Ele só esquece de que no contrato de trabalho está escrito que o que ele produz durante o horário de trabalho é de propriedade da empresa. Então, se ele está apagando os dados, não interessa se ele foi demitido ou não, tá? Ele está cometendo um crime. E daí, não adianta você falar, foi sem querer, tá? Não adianta vir com esse papo, né? Então, é assim, eu acho que falta uma instrução para o RH e esse RH repassar corretamente para as pessoas, né? Lembrando esse tipo de coisa. Olha, você pode ter feito uma planilha linda. Você quer a cópia da planilha? Fica com a cópia da planilha. Só que essa planilha é minha. Por quê? Porque eu paguei para você desenvolver essa planilha. É por isso que existe a relação empresa e empregado. Né? Não adianta usar nomezinho bonito, meu colaborador, meu associado. O cara tem ação da empresa? Não. Então ele não é sócio, né? Tá escrito lá na CLT, né? Relação entre patrão e empregado, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que as pessoas não sabem, acham que estão... apaguei. Beleza, tá? A demissão, se ela foi sem justa causa, ela pode ser invertida para com justa causa. E então, pagamento de multa. Você não ganha absolutamente nada, tá? Tem a multa, né? Fora, sei lá, pagar o advogado, né? E mais o processo crime de você ter, né? Tá causando prejuízo para uma empresa. Agora, pensa que você trabalha num banco. Daí você todo felizão, você vai lá, né? Foi demitido, falou, apaguei os dados. Daí o banco processa você por lucro cessante. Tomei prejuízo, tá? Agora você inventa um número de segundos qualquer da sua cabeça e pensa quanto um banco faz de dinheiro por segundo e se você vai ter condição na sua vida de pagar essa multa. Então, é melhor tomar vergonha na cara, tá? E entender que nada é para sempre. Né? Tem empresa idiota? Tem. Tem empresa cheia de cretino? Tem. Tem empresa que os caras mereciam apanhar também? Tem, tá? Só que isso daí se resolve em outro âmbito, né? Na relação entre empregado e empregador, você tem que entender qual é o seu lugar na fila do pão. E se foi mandado embora, sim, senhor, muito obrigado, entendeu? E bola para frente. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, para você ver como o crime compensa, vamos falar assim, né? Se você projetar o seu conhecimento para as coisas certas, realmente vai compensar. Olha o exemplo que está ocorrendo. A gente falou do Point One, que está rolando lá em Cork, na Irlanda, né? Teve um na Alemanha, lá em março, e agora a gente está falando que está tendo na Irlanda. A gente falou de alguns prêmios, acabei começando o programa falando que o cara entrou no S25 da Samsung em 1 segundo. Pois é, só para vocês terem uma ideia, 1,25 milhão
$24.750 já foram distribuídos por 73 Zero Days que foram descobertos. Então, assim, cara, é só fazer certo, cara. Não precisa fazer errado. Você vai ficar tirando esses caras do sério mesmo? Você vai ficar tratando esses caras mal? Vocês não vão perceber que tecnologia é uma faca de dois legumes, né? Ela te ajuda pra caramba, só que ela pode te prejudicar muito se você não souber usar, se você não tá fazendo as coisas corretamente. Entendeu? Então, assim, olha isso, cara. Olha essa quantidade de grana. 73 Zero Days descobertos. De 21 a 23 de outubro. 21 a 23 de outubro. Eles ampliaram vetores de ataque para incluir exploração por porta USB, dispositivos móveis, e ainda tratando com protocolos sem fio, como Bluetooth, NFC, Wi-Fi. Então, está pipocando problema e situações, né, que foram expostas para o mundo inteiro. Agora, vamos lá. Quanto vocês querem apostar que tudo isso que foi descoberto, documentado, pago pelas empresas, daqui 3 meses, no máximo, vai começar a causar impacto bem no final do ano, com o Natalzão chegando, impacto para o mundo inteiro, que neguinho não fez o que deveria, a lição de casa de atualizar e resolver problemas de patch que eles estão divulgando para tudo quanto é lado. Concorda comigo, mas você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, assim, não, também não tenho dúvida. Nesse tipo de evento, vamos dizer assim, tem os contratos de sigilo que o cara tem que fazer, né? Os pesquisadores provavelmente vão poder publicar suas... depois de tantos meses, né? Exatamente. Tem o tempo mínimo lá que é o dono do produto pede para que ele consiga corrigir, né? Porém, mais uma vez, depende de que alguém atualize esse produto. Se você não atualizar, né, não adianta o cara ter lançado o patch, porque ele continua vulnerável. É triste, cara. É triste. Bom, a gente sabe, já falamos do Galaxy 25, né? E tem um monte de outra coisa de equipamentos de câmera, monitoramento, router, tudo quanto é tipo de coisa. Isso vai aparecer aos poucos. Mas, infelizmente, eu tenho certeza que muito patch que vai aparecer daqui até dezembro não vai ser aplicado. E tem gente que vai pagar o preço por isso. Tá? Vai pagar o preço. Então, fiquem atentos. O Windows mesmo já teve umas pá de atualização esse mês aqui, nas últimas semanas, uma seguida da outra. Isso não é à toa, gente. Isso tem tudo a ver. Android, o meu celular atualizou 2 vezes essa semana aqui. Coisa simples, mas atualizou. Então, fiquem espertos. Não deixem de fazer isso, tá? E para fechar o nosso programa assombroso, né? Porque tem tanta situação aqui que dá vontade mais de chorar do que rir, né? Vocês riem da gente. Mas que a coisa tá feia, né? Uma coisa legal que foi feita no dia 25, a gente até ia falar sobre esse assunto que estava para rolar, mas a gente deixou para falar só hoje. O Brasil, né, a Polícia Federal, ele assinou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Cibernético. O que isso quer dizer? Pô, a Interpol tem várias iniciativas de controles e parcerias que faz com as polícias do mundo todo, E com a Polícia Federal, né, o Brasil, no meio desse cenário, ele tem uma condição gigantesca e também quantidade de informação para compartilhar com as outras entidades que fazem parte desse conglomerado de pessoas que estão trabalhando nessa mesma, como é que eu vou falar assim, nessa mesma onda contra o crime cibernético, né? Então, assim, qual o foco disso, né? Isso foi assinado em Hanoi, e aí a sacada é o seguinte: crimes digitais, abuso de sexo infantil, né? Isso ajuda tudo quanto é país para fazer as coisas, mas não para por aí. Isso vai além. Isso tem relação com o tráfico de órgãos, tráfico de crianças, né? A Polícia Federal é super ativa nisso há anos pelo mundo todo, há anos. Então, agora, assinando essa Convenção das Nações Unidas, eu acredito que isso vai ainda melhorar, né?
Então, parabéns para nossos amigos da Polícia Federal. São 72 países que assinaram isso. Então, assim, tá na hora de mudar, né? Tá na hora de melhorar. E eu acho que aqui o primeiro passo foi dado. E eu tenho certeza que lucros e coisas boas vamos colher desses frutos aí, não é mesmo? Certeza. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente fica muito feliz quando tem uma iniciativa dessa, do Brasil fazendo parte de cooperações internacionais. Eu acho que é ganha-ganha, e principalmente contra o crime. É sempre um ganha-ganha. Então, parabéns para os envolvidos aqui. Vamos ver futuro o que acontece, né? Como é que isso vai se desenrolar em ações saudáveis para a sociedade. Exatamente. Bom, nosso programa velho, barulhento, todo cheio de problemas, para te deixar com medinho do Halloween, né? A gente não tem como mandar doce para vocês, né? Um abraço para o nosso amigo Vitor, que é o rei da paçoca da B-Sides, né? Eu queria mandar um monte de doce para vocês agora, mas não tem como a gente fazer isso. Obrigado, gente. Obrigado por mais esse programa. Tomem cuidado com o que vai acontecer nesses próximos dias, que essa quantidade de problemas que foram escancarados pelo mundo vai ter repercussão justo na pior hora comercial do mundo. Vamos estar chegando agora no mês da Black Friday. O Brasil, vocês sabem que não é Black Friday, não é uma sexta-feira, é a porra do mês todo. Então vai ter um monte de gente inventando um monte de porcaria, um monte de sem-vergonhice. Já tem gente do governo falando do correio, né, dos correios pedindo dinheiro. Teve político pedindo dinheiro para não fechar os correios. Gente, toma vergonha na cara, velho. Para de gastar dinheiro com o que não presta e foca naquilo que presta. E aí o que acontece? Vai ter gente aproveitando isso. O que eu recebi de e-mail esses últimos dias, falando dos Correios, falando de conta no Bradesco e das novas opções de telefonia, acho que é do Nubank que criou uma parte de telefonia também, vocês não têm noção, né? E tudo treta, cara, tudo rolo. Então, daqui até o final do ano, vamos ficar mais atentos, ouçam mais nossos programas toda quinta-feira, para vocês ficarem por dentro do que deve ou não atualizar. E tome vergonha na cara, mudem o que vocês têm que mudar. Aparelho velho, troca, coisa nova, atualiza. Beleza? Beijo para todo mundo, né? Brincadeiras à parte, aproveite o Halloween amanhã, para sexta-feira, dia bom para fazer festa de Halloween. E até semana que vem. Do meu lado, Fernando Amati, maquiavélico, para terminar esse programa de hoje. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Um programa feito por especialistas nos desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, descontraída, divertida, instrutiva, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Tchau. Programa Ed Zone.